Oi gente, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Jorge Lopes, eu sou estudante de jornalismo do 5º período do UniBH. Hoje, infelizmente, depois de tantas tragédias que aconteceram nesse 2019, a gente teve mais uma. O Brasil hoje perdeu um dos maiores repórteres, um dos maiores jornalistas que o país já teve, Ricardo Eugênio Boechat. Eu estou fazendo esse vídeo muito por como eu posso dizer, uma admiração que eu tinha pelo trabalho do Boechat e uma admiração pessoal que eu cativei com relação a ele. Quando eu estava no primeiro período de jornalismo, um dos meus professores, ele passou um trabalho, uma matéria pra gente, que a gente deveria entrevistar um jornalista já veterano. Na nossa cabeça, a cabeça do meu grupo, que era composto por mim, pela Carolina Riso, pela Laura Mourão, pela Laura Oliveira e pelo Bruno Souza, a primeira imagem que veio de jornalista de renome que a gente poderia colocar seria o Ricardo Boechat. E a gente tentou, meros jornalistas, meros estudantes de jornalismo, calouros, tentou fazer uma entrevista com o Boechat. Nós conseguimos o telefone, nós ligamos para ele e a simplicidade e a humildade daquele homem ao nos conceder a entrevista, ao falar assim: gente, infelizmente eu não posso ir a Belo Horizonte, mas se vocês vierem para São Paulo, eu com certeza vou dar a entrevista para vocês. Isso cativou muito. Um repórter na posição, um jornalista na posição que tem Ricardo Boechat hoje em dia para nós. Ele, mesmo atrasado para entrar no Jornal da Band, ele me concedeu uma entrevista que ele contou como começou no jornalismo. A humildade e a simplicidade que o Ricardo Boechat, mesmo com um tempo muito corrido, de nos fornecer essa entrevista, ela ganhou muito mais do que... Eu acho que ele ganhou muito mais do que o meu respeito, que já tinha, que era grande. Mas uma admiração como pessoa, uma admiração que por trás daquela TV, do que a gente via na TV, do que a gente via no rádio, que com muito amor fazia, ele mostrou para alunos que estavam iniciando num curso de jornalismo, ele deu uma esperança, não só para o meu grupo, mas quando a minha sala viu alguns highlights da entrevista, os highlights deu uma esperança para todos. Então a gente resolveu soltar essa entrevista, ele contando um pouco a respeito de como iniciou a carreira, como que nós podemos hoje ter uma carreira, ser jornalistas com só um pouquinho da maestria que ele fazia. A toda a família, aos familiares, aos amigos que trabalhavam com ele, meus sinceros pêsames. Espero que vocês gostem muito dessa entrevista. Poxa, então primeiramente, boa noite. Não me chama de senhor, hein? Tudo bem, sem problemas. Lá. Primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor. Por que... Desculpa, é o costume. Para ti, por que jornalismo? Não, como origem, um acidente do destino. Eu não tinha o projeto pessoal aos 16, 17 anos de ser jornalista. Eu tinha um projeto pessoal e estava muito empenhado nele de arrumar um emprego, de arrumar um trabalho, de arrumar um sustento. Naquele tempo, os jovens ainda queriam sair muito cedo da casa dos pais, quanto antes melhor. E eu tinha esse propósito. Eu já não tinha mais vontade de continuar estudando, eu ainda não tinha chegado à faculdade sequer, estava no segundo ano do nível escolar que precedia a faculdade, naquele tempo se chamava clássico ou científico e tal, não sei como é que se chama hoje, e eu parei de frequentar a escola porque quis começar a trabalhar. E fui arrumar emprego, olhando o classificado de jornais,
tentando me incluir em equipes de venda, de material de escritório, coisas do gênero, e comecei a vender fascículos de livros, de coleções, dessas que eram lançadas para consumo mais rápido, como Aprenda a Cozinhar em 10 volumes, Os Segredos da Vida Amorosa em 3 volumes, sei lá, essas coisas que eram lançadas por editoras, não me lembro quais e tal, eram vendidos em venda direta. E minha mãe e meu pai já estavam trabalhando nesse mercado por circunstâncias, imposição ali do momento que estavam vivendo. O meu pai tinha sido preso em 64 e a vida deles economicamente se desestruturou muito. Depois minha mãe também teve problemas com a repressão política e tal. E eles meu pai especialmente, não conseguia voltar para o mercado dele, né? Ele trabalhava na Petrobras, era um professor e tal, especializado na área de petróleo. A origem dele era de português, filosofia, ele lecionava essas disciplinas. Então tiveram que se virar, tinham 7 filhos, tiveram que se virar com o que apareceu, e o que apareceu foi venda de livros. Sim. Meu pai vendia a Enciclopédia Barça, minha mãe também, e outras coleções. E eu peguei, até porque minha mãe me disse, vai tentando isso aí, eu fui vendendo livros, vendia essas coleções, esses fascículos e tal. Até que um dia eu fui à casa do pai de uma ex-colega minha de escola, para tentar vender uma coleção para ele, e ele disse, poxa, cara, mas você não vai longe com isso, você tem gosto pela escrita, você tem gosto pela política, você é um estudante que sempre teve muito antenado nas coisas e tal, você faz boas redações, eu acho que você tem que tentar um outro campo, E aí disse, passa lá no Diário de Notícias, ele trabalhava lá no departamento comercial, que eu vou te mandar uma apresentação para o chefe de reportagem lá, para ver se ele tem lá um estágio para você, alguma coisa do gênero. E assim aconteceu. Então, a partir do momento em que o Diário de Notícias, desta forma, me abriu uma oportunidade de estagiar, coisa que eu fiz durante 5 ou 6 meses, não me lembro quanto tempo eu fiquei lá sem remuneração, estou falando aí de 1969, 70, eu me agarrei àquela oportunidade. Portanto, eu não estava focado na carreira jornalística no início, mas também sabia que campo de atividade profissional eu não abraçaria de jeito nenhum. Sim. Como aluno desastroso que fui em exatas, biologia, essas coisas não tinha nada a ver comigo e tal. Eu sabia que eu ia navegar no terreno de humanas e tal. Sim. E o jornalismo estava dentro disso. E aí, como meu foco, meu objetivo era ter uma atividade que me ocupasse, me desse uma remuneração qualquer, me permitisse alguma autoidentificação, me agarrei àquela. E a vida seguiu o seu curso a partir daí. Eu me dediquei ferozmente a não perder aquela chance que o destino estava dando e pronto. Daí para frente as coisas andaram. Interessante. E nesse tempo, no início da sua carreira, qual foi uma das maiores dificuldades que você teve no jornalismo? Não, da atividade profissional em si, eu era um idiota completo, não tinha noção de nada. Quer dizer, eu lia já desde muito jovem, acompanhava noticiário, gostava muito, revista, jornais e tal, sabia do que estava rolando no mundo e no Brasil, porque, enfim, militava politicamente, daquelas coisas de movimento estudantil, partidão e tal. Então, eu tinha informação, eu era um cara antenado, discutia política e tal, bababá. Mas isso não tem nada a ver com fazer notícias sobre as coisas, né? Você lê o noticiário internacional, você lê noticiário econômico, você lê noticiário político, é uma coisa. Outra coisa é fazer, elaborar esse noticiário, apurar essas notícias, escrever da forma adequada ao veículo. Apresentar essas notícias é outra. Pronto. Então eu não tinha nada, não tinha nenhum... as coisas mais rudimentares que a carreira exigia, eu não tinha. Eu tinha noção de escrita, não necessariamente de gramática, tá certo? E sabia datilografar.
porque eu tinha estudado datilografia no colégio. Então, eu sabia mexer nas máquinas Remington, aquelas máquinas Lexington e tal, que era importante, aquilo era fundamental. Sim. E sabia concordar verbo, sujeito, predicado, essas coisas básicas. Construir uma narrativa mínima, não no estilo jornalístico. Pendia um pouco para a redação de escola, sabe? Sim. Conceitual, opinativa, tudo uma merda. Ninguém queria aquilo de um estagiário. Mas a minha dificuldade maior foi aprender os fundamentos, né, mais básicos da apuração da notícia, da separação de uma narrativa descritiva, de uma narrativa teatral, literária, né, esse tipo de coisa. Esses tropeços aí eu cometi inúmeros nesse período inicial, muito primários, e que foram sendo lapidados ali pelos esporros que eu tomava dos chefes e tal. Sim. Mas aí foi um processo, um aprendizado. Como eu te disse, eu fiquei, 4 ou 6 meses como estagiário, só assinaram a minha carteira depois como repórter lá no final de um semestre ou um pouco mais. Aí eu já tinha um pouquinho mais da manha mínima de ir para a rua, saber nome, saber, sabe, quem, onde, quando, como, por quê, aquelas coisas. Sim. Que você aprende na faculdade, eu aprendi na prática. E fui engrenando. Depois surgiu uma outra oportunidade que foi fundamental na minha vida, que foi o editor-chefe do jornal, que me via lá durante 16 horas por dia, porque eu não saía de lá, né? Era meu mundo, virou meu mundo. Lar, né? Então eu abria o jornal, chegava antes de todo mundo, saía na hora que a oficina começava a fechar e tal, porque eu vivia aquele momento, estava 17 anos, você faz qualquer coisa, né? É verdade. E aí esse editor-chefe me disse: garoto, você quer fazer um bico? Quer fazer um bico aí? Eu digo: quero, senhor Nilo. E o bico era cobrir férias de um repórter da coluna do Ibrahim Suede. Eu fui para lá para cobrir um mês de férias, me agarrei àquela oportunidade, do mesmo jeito que tinha me agarrado ao Diário de Notícias, fiquei lá 14 anos, e ali eu aprendi, ali a coluna me deu régua e compasso, entendeu? Eu aprendi a apurar, cultivar fonte, a farejar um pouco mais a notícia. Entendi. Nesse ponto você até mesmo falou que não tinha tido um curso superior ainda. E hoje em dia o STF não exige que jornalista tenha um curso superior. Além disso, do que a gente aprende na faculdade, existe outras coisas que o jornalista ele precisa saber para se dar bem na carreira? Eu acho que muitas, talvez as fundamentais, né? Sem nenhum menosprezo ao conteúdo acadêmico que a faculdade aporta, né, e ao importante exercício da discussão, do debate, da leitura, do estudo, que no período da universidade você tem como o principal ganho, né, esses valores, essas etapas. O jornalismo é uma atividade que primeiro depende de um chamamento interior. Essa é uma profissão de progressão lenta, de salários médios modestos, durante um período longo desse processo, dessa progressão, quando ela ocorre. É uma carreira, um mercado de altíssima rotatividade, com uma oferta historicamente sempre muito superior à demanda, né? Hoje eu diria até que com novas mídias, novas frentes que a tecnologia abriu, até essa relação melhorou um pouco, mas sempre foi muito desfavorável e ainda é. É uma carreira onde você não ascende a funções de chefia e, portanto, de melhor ganho, maior visibilidade na largada. São raríssimos os casos na imprensa mundial de um talento precoce percebido e utilizado como tal dentro de redações de jornais, por vias normais. Filho de dono de jornal não vale, não conta para essa estatística. E que demanda muito sacrifício de coisas bem mensuráveis, fim de semana, horários, férias e tal, ambiente extremamente competitivo e tal, que exige muito, tenso, por definição, por natureza e tal. Portanto, você só pode
lidar com essa quantidade de dificuldades inerentes à batalha do jornalismo diária se você tiver um chamamento interior, se você disser para você mesmo com clareza que é isso que você quer. Curiosamente, não foi nem o que aconteceu comigo, mas eu tinha um motivador enorme, que era a vontade de fazer alguma coisa, queria fazer. E eu, ainda que não tivesse nominado o campo onde isso aconteceria, eu já tinha nominado um campo muito maior onde isso não aconteceria. Entendi. E o jornalismo estava no pedaço que tinha sobrado. Ou eu ia fazer... Advocacia eu não poderia fazer porque não tinha me formado. Sim. Eu ia para a área pública, tentar coisas na área pública, ou ia me meter com atividade social, eu ia alguma merda do gênero, eu ia fazer. O jornalismo estava ali, na área de humanas. E eu nunca tive dúvida que eu estava vocacionado para aquilo ali, para aquela área. E também nunca deixei de me agarrar com muito vigor às oportunidades que o destino foi me dando. Me dediquei, onde eu podia fazer coisas em 4 horas, fazia em 8, onde eu podia folgar, eu não folgava, onde eu podia não tirar férias, eu não tirava. Os primeiros 9 anos de minha vida eu não tirei férias. E não falo isso com sentido de queixa. Foi o que eu achei que tinha que fazer. Isto só é possível quando você está numa atividade que interiormente te motiva, te excita, né? Senão você vai brochar com 1 ano, 2 anos. Você, pô, o que eu estou fazendo aqui? Olho para frente, só me enxergo mais ou menos temperado daqui a 10 anos. Salário, não sei o quê. Volta e meia tem um passaralho na redação, demitem metade. Pô, se para arrumar outro emprego, não sei o que, não férias, horário, fim de semana, não plantão. Tem, né? O que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta as pessoas não se colocam quando estão no métier que as envolve, que as arrebata, entendeu? Então, acho que a primeira coisa é uma coisa que não vem da faculdade, vem de dentro. Essa é fundamental, tá? Sim. A segunda, ou as outras coisas, passam pela percepção de que essa é uma atividade que demanda muita vivência prática. E eu diria, me perdoem aqui os professores, com todo respeito, muito mais do que teórica, muito mais do que noções de linguagem comparada, sei lá o que, como é que são essas disciplinas e tal, né? Você tem que meter a mão na massa, tomar porrada com o erro, aprender com o erro. Aliás, o erro é um professor fundamental e você só erra fazendo. Como no futebol, como, né, em tantas outras atividades, né? Você aprende com o erro. E para aprender com o erro é preciso que você erre. Para você errar é preciso que você esteja fazendo, tentando fazer. Então, acho que são coisas que eu introduziria de imediato. Primeiro, a pergunta a si próprio. Essa é a premissa de todas as premissas, né? E se é que isso é possível, mas é a premissa, perguntar a si próprio se você quer isso. E depois o seguinte, ainda que a faculdade imponha lá um currículo que tenha uma cadência, uma finalidade, um valor específicos e tal, e que não estejam relacionados à atividade prática, procure praticar o jornalismo. Procure ativar isso dentro de você. Esses neurônios específicos da apuração, da curiosidade, do questionamento, da leitura de um jornal e de outro, a tentar as entrelinhas, enfim. Leia. Ligue-se, né? Entendi. Você até falou a respeito das novas mídias, as mídias sociais, os novos campos do jornalismo. Na sua opinião, como que isso veio para dentro do jornalismo? Essas mídias, essas redes sociais, como que isso afetou o jornalismo? Elas estão afetando pela alteração de protagonismo, né? O jornalista e o veículo clássico de comunicação não são mais os protagonistas da narrativa do cotidiano, do flagrante do cotidiano. Hoje, esse flagrante, essa narrativa, né, a construção dessa história e a sua exposição está ao alcance de 7 bilhões de pessoas. Então, a moeda notícia, flagrante, tá? Testemunho, essas moedas
que antes eram monopólio das redações, não são mais. Portanto, o jornalista não pode sentar em cima dos louros históricos que construíram a mística e o mercado dessa carreira, porque esses louros não pertencem mais a nós. E, aliás, é ótimo que não pertencem. Hoje, o cara que está na estação do trem onde acontece um atentado, e o jornalista não pode estar lá também, ao mesmo tempo que está em outros lugares, este cara é o dono do fato, este cara é o dono da imagem, o dono da narrativa e o dono do testemunho. Então, trazer este mundo na primeira pessoa para dentro de um ambiente onde tudo era contado por uma terceira pessoa, ainda que remetendo à narrativa da testemunha básica, é fundamental, essa incorporação. E este elemento que a tecnologia apetrechou para contar a história, documentar a história, ele não vai entrar para ficar em segundo plano. Ou a nossa babaquíssima vaidade cede a cadeira principal e passa a trabalhar um outro conjunto de valores na análise, no estilo, na memória, né? O que eu quero dizer é o seguinte: o velho e bom lead, sim, o velho e bom flagrante melou, meu irmão, não é mais teu, não é mais meu, é de quem tem. E ele não precisa mais da rede de televisão. Hoje em dia tem um celular, ou da rede de jornal. Ele, em 2 minutos, ele bota aquela merda na internet e dá 400 bilhões de views, né, que chama, né? Sim, sim. Melou tudo, tá certo? Você não vale mais nada. Ou você traz alguma coisa para isso, melhor ainda, traz isso para perto de você e agrega isso a alguma coisa que você tenha, né? A memória, a tradição, a credibilidade, o poder de análise, o poder de síntese, o estilo que você quiser. Você tem que acrescentar alguma coisa a isso, porque o lead e o flagrante já era. Não são mais nossos. E para a gente fechar, que conselho você daria para quem está começando, já que a gente está no primeiro período de jornalismo, querendo seguir essa carreira? Olha, eu acho que em algumas respostas anteriores eu já situei isso no que é, digamos, formal. Primeira coisa é pergunte a você mesmo até onde você está disposto a se sacrificar e a lutar por isso, certo? Porque vai ser exigido de você em muitos momentos que você se pergunte se está valendo a pena. O sacrifício, a luta, as frustrações e tal, as eventuais glórias, etc. Eu digo que essa é uma carreira que tem todas essas adversidades, tem 1000 problemas, mas tem uma vantagem que, para mim, para minha maneira de ver a vida, é fundamental, que é assim: não se morre de tédio. Então eu já acho maravilhoso. O cara, não estou com o aluguel, está vencido, não dá para botar o filho na melhor escola, nem é o meu caso. Eu hoje estou no topo da cadeia alimentar. Sim. Com 65 anos de idade, 46 de profissão, me dei bem, dei sorte. Mas não é essa uma realidade. Mas a realidade tá duro, tá difícil, tal, no emprego, não. Se isso não for compensado por uma resposta interior que te preencha as angústias, ou que te faça superar as angústias, aí essa equação não vai fechar, você não vai ser legal. Então a primeira coisa que eu diria é essa: converse com você mesmo. E a segunda, eu gosto de reproduzir uma resposta dada pelo Nelson Rodrigues ao Otto Lara Rezende numa entrevista nos anos 60 e tal. Eu não vi, mas me contaram que foi assim. Eu acho tão bom e tão parecido com o Nelson, que é isso mesmo. Ele estava dando uma entrevista para o Otto Lara Rezende sobre jornalismo e tal, a vida dele, a carreira. E o Otto Lara Rezende perguntou: Nelson, bom, já que a entrevista está terminando, eu queria que você desse aí um conselho para os jovens jornalistas que estão começando, tal, que estão pretendendo, temos aqui uma audiência de jovens jornalistas e tal, o que você acha que esses jovens jornalistas deveriam fazer e tal, blá, blá. Ele, com aquele mau humor dele maravilhoso, ele olhou para a câmera e disse assim: envelheçam.